Então, queridos, chegamos ao momento mais importante da nossa programação, o momento em que estaremos compartilhando a palavra de Deus e conforme eu vim falando ao longo da programação, hoje vamos estar falando sobre laços de igualdade. E eu gostaria de começar com uma pergunta para você, logo em seguida nós vamos estar orando. Para você, o que é essencial para um relacionamento? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos por mais essa noite na tua presença e te agradecemos pelo teu cuidado, Deus, para conosco. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra, Pai, e falar das tuas grandezas, das tuas maravilhas. Pedimos a Deus que o Senhor me use, ó Deus, conforme o teu querer. Perdoa-me, ó Deus, pelos meus pecados, sejam através de meus pensamentos, palavras, atitudes. E também, ó Deus, esteja, Pai, nos abençoando, ó Pai, falando, ó Deus, ao coração, ó Pai, de cada internauta, de cada ouvinte, ó Deus, nesta noite. Na certeza de que tua palavra, ela não volta vazia, Pai. No nome de Jesus aqui nós oramos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. E vamos ler a palavra de Deus. Abre sua Bíblia, lá no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1 ao versículo 12, um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos medirão a vós também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, e quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para retirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, se lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então é isso, meus queridos. Quando nós falamos de relacionamento, nós devemos, como nos diz aqui o versículo 12, como centro aqui da nossa meditação. Assim, em tudo, você faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Nós sabemos que relacionamentos não são algo muito fácil, mas tudo isso é possível quando Deus ele está no centro das nossas vidas e no centro das nossas decisões e daquilo que nós vamos fazer a cada dia. Nós podemos nos lembrar claramente, meus queridos, que
que os bons relacionamentos, eles exigem atitudes básicas. Não basta eu querer ter um bom relacionamento com outra pessoa, seja profissionalmente, seja amizade, seja também no campo de relacionamentos entre namorados, noivos, marido e mulher. Se as nossas atitudes em todos os momentos elas refletirem a questão de que nós procuremos nos afastar das pessoas. É importante que nós lembremos que tanto aquilo que falamos, aquilo que nós pensamos e a forma como nós agimos, elas podem tanto abençoar quanto elas podem afastar as pessoas de nós e afastá-las também de Deus. Por isso, a Bíblia nos mostra que a nossa boca, ela deve ser usada para falar a verdade, mas não para difamação. Nós, em muitos momentos, temos que refrear a língua, que é interessante que o apóstolo Pedro, ele cita um versículo do Antigo Testamento que nos diz que se você quer desfrutar de dias felizes, refreie a sua língua do mal e que os seus lábios não falem engano. Ou, da mesma forma, como nós não gostamos que falem mal de nós. Então, às vezes, é necessário que nós seguremos também a nossa língua e evitarmos também a questão de expor as pessoas. Quando nós somos chamados para dar suporte uns aos outros. Com amor, amparo, alegria e ajudar a muitos a serem sustentados pelo amor de Cristo. Porque, meus queridos, uma coisa que eu defendo piamente é que nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, nós temos a capacidade vinda do Espírito Santo para nós amarmos as pessoas com o amor de Deus, com o amor ágape. Este dom Deus nos deu, mas exercitá-lo. Porque assim, o amor de Deus, o amor é a essência de Deus. E a Bíblia nos mostra que o mundo nos reconhecerá como discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. Quando não somente as nossas palavras, mas sim as nossas atitudes refletirem a glória de Cristo, refletirem que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. A cada dia desenvolvendo um espírito perdoador, àqueles que nos ofendem, que a Bíblia também nos diz o seguinte, que Deus, Ele que nos amou primeiro, e quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus ainda assim, Ele enviou o seu Filho. Como Paulo nos diz aos Romanos, que Deus deu prova do seu amor por nós, quando enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, e Deus, Ele nos perdoou. Dessa forma, meus queridos, nós podemos também entender que nós não podemos jamais reter esta questão chamada perdão.
Muitas vezes nós temos na nossa mente, no nosso coração, em relação a atitudes que outras pessoas tomaram contra nós. E muitas vezes, muitas pessoas pensam o seguinte: o que ele me fez não tem perdão. Mas quero te dizer, meus queridos, caros internautas, meus caros ouvintes, a Bíblia nos mostra claramente que quando nós retemos o perdão, não liberamos o perdão, Deus, ele não nos perdoa. Jesus mesmo diz isso, que se não perdoardes ao vosso próximo as suas ofensas, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Perdão, o amor, a cada dia multiplicar a compaixão e a graça de Deus. Os nossos lábios serem usados para falar a verdade. Neste versículo de número 12 aqui, deste capítulo 7, onde Jesus ele está proferindo o seu maior sermão, descrito nas Escrituras, ele apresenta as regras básicas de ouro dentro dos relacionamentos. Ou seja, como ele fala aqui claramente, agir para com as outras pessoas da mesma forma como gostaríamos que as pessoas agissem conosco. Em nossos relacionamentos, nós, como cristãos, devemos ser promotores da paz. Além disso, nós estarmos a cada dia exercendo a paciência, exercendo a tolerância, que são virtudes do crente. Quando olhamos ali para o que Paulo nos ensina na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Um espírito conciliador e humilde, daqueles, como Jesus nos diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um espírito conciliador e humilde também nos torna mais parecidos com Jesus Cristo. E isso também contribuirá para que se estabeleçam bons relacionamentos. A igreja, o povo de Deus, como veículo de adoração coletiva, assim como na comunhão dos crentes em Jesus Cristo, ela deve ser pautada dia após dia pelo relacionamento que nós temos com Deus. Por isso que é importante, meus queridos, a cada dia nós conhecermos mais a Deus e assim prosseguirmos em conhecê-lo. O nosso relacionamento diariamente com Deus, ele claramente vai determinar a forma como também nós lidamos com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Por isso, quando olhamos ali para o livro de Atos, quando olhamos para a igreja primitiva, ela era marcada pela integração e pela comunhão daqueles que Deus ia acrescentando dia após dia. É interessante quando olhamos ali no livro de Atos, no capítulo 2,
Dr. Lucas, ele escreve um texto bastante conhecido também, lá no capítulo 2 de Número 2, a partir do versículo 42, quando diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. E assim que deve ser nos nossos dias, para que nós possamos manter relacionamentos saudáveis, tanto dentro do ambiente de igreja quanto fora. O que implica em tudo isso é vivenciarmos a igualdade em meio a muitas diferenças, a unidade no meio da diversidade. E o bom relacionamento com os irmãos, como eu falei anteriormente, evidencia o nosso relacionamento com Deus. A forma como nós nos relacionamos com Deus, ela determina a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. E nos esforcemos para que, como cristãos, nós sejamos todos unidos pelo laço da igualdade, onde Jesus Cristo, ele nos apresenta, repetir aqui, ele nos apresenta a regra de ouro, a regra áurea, a regra básica a respeito de relacionamentos, em agirmos para com o nosso próximo, como gostaríamos de que agissem conosco. Para finalizar, só lembrando na questão a respeito do que falamos, existe uma história que diz o seguinte, que certa vez um pedreiro, ele ouviu uma história na empreitada ali que ele estava envolvido, a respeito do carpinteiro. E ele saiu para contar ali para o mestre de obras. Mas o mestre de obras que não era apenas um mestre na questão de, como o próprio nome diz, da própria obra, mas também tinha uma aguçada sabedoria devido ao relacionamento que ele tinha com este livro aqui, ó. E o carpinteiro, e o pedreiro, perdão, ele chega para aquele mestre de obras e diz: mestre de obras, eu vou te contar a última que me falaram aqui a respeito do carpinteiro. E o mestre de obras, ele
ele faz a seguinte pergunta: o que você vai me falar? Você já passou pelas 3 peneiras da sabedoria? E o pedreiro ficou pensando e falou: olha, eu nunca ouvi falar dessas peneiras. Então eu vou te contar. A primeira peneira, a peneira da verdade. Você tem 100% de certeza a respeito do fato que você veio me contar? Aí ele coçou a cabeça e falou: olha, certeza, 100% mesmo de certeza, eu não tenho, só sei que me falaram. E aí o mestre de obras ele falou: então, o que você ia me falar já vazou pela primeira peneira. Segunda peneira, se é algo útil, e aí vale a pena você passar para frente? Ele pensou e falou: olha, não vale a pena. Então já vazou pela segunda peneira. Agora a terceira, a peneira da bondade, da compaixão, da misericórdia. Pedreiro, se fosse com você, o que você ia me contar, você gostaria que fosse você nessa situação? Eu falo: de maneira nenhuma. Então vazou pela terceira, não sobrando nada para você me contar. Mas olha, a partir do momento que vaza em uma dessas peneiras, não passa para frente, não vale a pena. E da mesma forma, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, o nosso proceder, tudo aquilo que venhamos a fazer, sejam em palavras e atos, tudo seja feito para a glória de Deus. E nós possamos, a cada momento, através deste laço de igualdade, na pessoa de Jesus Cristo, nós possamos demonstrar que Ele vive em nós. Que Ele te abençoe nesta noite. Eu quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai, ensina-nos a cada dia, ó Deus, a vivermos, ó Deus, a verdade da Tua Palavra, ó Deus, os preceitos, ó Deus, da Tua Palavra, ó Deus, assim como Teu Filho nos ensina, Pai, para que façamos, ó Deus, pelos outros, ó Pai, aquilo que gostaríamos que fizéssemos por nós, que fosse feito por nós, Pai. E perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós agimos, ó Deus, com egoísmo, Pai. Muitas vezes nós agimos, ó Pai, só pensando realmente, ó Deus, no nosso bem, no nosso bem-estar, ó Pai. Eu quero, ó Pai, suplicar, ó Pai, que o Senhor a cada dia nos conceda graça, Pai, compaixão e graça, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, viver, ó Pai, como o Senhor nos ensina na Tua Palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Então, vamos prosseguindo aqui com o próximo louvor aqui. Milagre. Vamos primeiramente aqui para o bloco cultural e logo em seguida próximo louvor, Milagre do Amor do Kleber Lucas. E que Deus abençoe. Queridos, eu queria agradecer a vocês pela audiência, agradecer pelo carinho de todos vocês que puderam aqui estar conosco. Alaíra, um grande abraço, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Uma Virgínia, lá de Belo Horizonte, Deus abençoe. Wellington, lá de Belo Horizonte, Deus abençoe. Araújo, que Deus abençoe a sua vida. Stephanie, que Deus abençoe a sua vida. A Kátia, Deus abençoe. Benedito, meu parente, que Deus abençoe. McLoy, um abraço para você, que Deus abençoe. Também saudade de você, meu irmão. Bruno, um grande abraço, que Deus abençoe. José, Deus abençoe. Edilberto, Deus abençoe a sua vida. Arthur, Deus abençoe. Beth, Deus abençoe. E compartilhe essa mensagem. Logo, logo ela também vai estar sendo postada no YouTube. E compartilhe essa mensagem. E que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.